Na aula de hoje, vamos estudar a formação dos tempos verbais. Oi, gente, tudo bem? Então, nessa aula, eu decidi fazer algo um pouco diferente. Eu fiquei pensando se valia a pena criar um slide igual eu crio, igual eu crio normalmente e copiar tudo que tem aqui, porque o que eu faço para vocês é um resumo da gramática, às vezes da gramática, muitas vezes, né, da de Faraco e Moura, porque eu acho que ela está organizada de uma forma mais didática. Eu uso bastante também a do Celso Cunha, né, do Cunha e Sintra, mas nessa parte específica não tem muito o que resumir, então eu iria copiar para vocês essas páginas. E eu acho que isso não faz tanto sentido, então eu preferi usar para essa aula o nosso quadro. Aqui, a gente tem um quadro nesse programa, e eu vou anotando aqui o que for mais importante e a gente vai fazer como se fosse mais uma conversa. Então, primeiramente, a gente vai voltar numa parte da gramática que vocês já viram há uns vídeos anteriores, é a parte que a gente viu aqui, tempo, tá? Aqui nas flexões. Então, só para retomar, na página 326, quando os autores vão falar sobre as flexões, eles falam sobre o tempo, eles apresentam para a gente como tempo presente, o pretérito, o futuro. Em seguida, eles falam assim, só um minutinho. Abre aspas, tá? Já na página 327. Há ainda 3 formas que não exprimem com exatidão o tempo em que se dá o fato expresso. São as formas nominais, que completam o esquema dos tempos simples. Então, nós temos aqui o infinitivo, gerúndio e particípio, tá? Então, só para vocês lembrarem, né? Nós vamos ter o presente, o pretérito e o futuro e essas formas nominais. Então, aqui na página 335 desse capítulo sobre o verbo, nós temos o item, né, a seção modos verbais e formas nominais, formação. A primeira parte dessa seção é formação dos tempos simples. E depois, lá na página 340, nós temos formação dos tempos compostos. Tá? Então, as páginas que a gente vai ver agora são da 335 até a 342. Se alguém tiver esse livro, essa gramática em casa, quiser acompanhar aí, pode ser interessante. Então, aqui na página 335, formação dos tempos simples. Abre aspas. Quanto à formação, os tempos podem ser primitivos e derivados. Tá? Então, vou anotar aqui para vocês, vocês podem anotar aí também. Primitivos, derivados, tá? São considerados primitivos os seguintes tempos: presente do indicativo, o pretérito perfeito do indicativo e o infinitivo impessoal. Os outros tempos são derivados desses tempos primitivos. Então, os derivados são derivados, né, dos tempos primitivos. Então, nós temos aqui derivados do presente do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo. É formado do radical do presente mais as terminações ava, avas, ava, avamos, avas, avam, para os verbos da primeira conjugação. Nessa terminação, distinguem-se a, vogal temática, vá, desinência modo temporal, e s, mos, is, an, desinências número pessoais. Então, vamos ver aqui, né? Opa, desculpa. A gente está falando nesse momento do pretérito imperfeito do indicativo, né? Eles vão mostrar essas terminações. Eu vou copiá-las aqui de exemplo. Ava, avas, ava, né? Eu vou dar um espaço duplo aqui. Em seguida, avamos,
áveis e avam. Ok, gente? Então, com isso aqui, nós vamos ter o pretérito imperfeito do indicativo, tá? Em seguida, nós temos aqui para os verbos da primeira conjugação, claro. Os verbos de segunda e terceira conjugação, eles vão ter vogal temática em E ou I, né? Desinência modo temporal A e desinências número pessoais S, mos, is, M. Então, vamos ver aqui, primeiro, nessa terminação aqui, que são dos verbos, nessas terminações, né? São dos verbos de primeira conjugação. A gente vai fazer aqui a marcação, então, vogal temática. A, né? Aqui é a vogal temática. Eu vou colocar VT, ok? Depois da vogal temática, nós temos desinência modo temporal. Ela é esse VAR, ok? Vou colocar aqui de azul as desinências número pessoais. Aqui o S, mos, is. Então, aqui, para os verbos da primeira conjugação. Então, se nós formos conjugar um verbo da primeira conjugação, por exemplo, o verbo amar, né? Que a gente já viu aí em exemplos anteriores da gramática. Então, amava, né? Amavas, amava, amávamos, amáveis, amavam. Bom, então nós temos aqui também os verbos da segunda e terceira conjugação, né? No pretérito imperfeito do indicativo. Eu já li para vocês, eu não vou copiar. Então, os exemplos que ele apresenta aqui para a gente no livro são com os verbos falar, comer e partir. Então, falava, falavas, falava, falávamos, faláveis, falavam. E da segunda conjugação, comia, comias, comia, comíamos, comíeis, comiam. E da terceira, partia, partias, partia, partíamos, partíeis, partiam. Depois do pretérito imperfeito do indicativo, a gramática, essa gramática aqui vai apresentar para a gente o presente do subjuntivo. Vai fazer a mesma coisa, a mesma lógica. Então, ele vai colocar aqui, né, é formado pelo radical da primeira pessoa do singular do presente do indicativo, mais as terminações e, es, emos, eis, em, para os verbos de primeira conjugação, e a, as, a, amos, ais, am, para os verbos da segunda e terceira conjugação. E aí, nos verbos de primeira conjugação, nós temos como desinência modo temporal, e S, mos, is e M como desinências número pessoais. Para a segunda e terceira conjugações, nós temos A como desinência modo temporal e S, mos, is, M como desinências número pessoais. Então, aqui eu vou apagar o que nós já tínhamos. Eu vou anotar aqui essas terminações. Tudo bem? Então, aqui, primeira conjugação, tá? Aqui eu vou colocar a segunda e terceira. E nós temos as terminações, sendo que a desinência modo temporal aqui vai ser o é, tá? E aqui as desinências número pessoais, se essa aqui é modo temporal, isso aqui é número pessoal, tá? Mesma coisa aqui. Então, a gente pode tirar esse que a gente já sabe que é a desinência modo temporal, e o que está vindo depois é número pessoal. Então, eu vou ler para vocês aqui a conjugação do verbo que eles colocaram como exemplo de primeira conjugação, e vocês vão pensar sobre a segunda e terceira. Então, primeira conjugação, fale, fales, fale, falemos, faleis, falem. Sim? Agora eu quero que vocês pensem aqui, vocês já têm aqui as terminações dos verbos de segunda e terceira. Eu quero que vocês pensem para os verbos comer e partir. Em seguida, a gente vai para o imperativo.
Pode ser afirmativo ou negativo, e aí a gente vai ter assim na gramática. O imperativo afirmativo é derivado do presente do indicativo na segunda pessoa do singular e na segunda pessoa do plural, suprimindo-se o S final. Ok? As outras pessoas são as mesmas do presente do subjuntivo. O imperativo negativo é totalmente formado pelo presente do subjuntivo. Se a gente já sabe o presente subjuntivo, já ajudou bastante para chegar aí no imperativo. Por exemplo, a gente tem aqui falas, né? Eu falo, tu falas. Então, falas menos o S, nós temos fala. Fala tu, tá? Então, imperativo afirmativo, fala, fala tu. Fale você, falemos nós. Falai vós, falem vocês. E aqui nós temos também o exemplo do imperativo negativo, tá? Então, também com o verbo falar, a gente tem aqui o presente do subjuntivo, fales. Então, não fales, certo?